Versículo 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vou repetir. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu quero destacar dois verbos aqui nesse versículo. O primeiro é habitar e o segundo é descansar. Porque quando eu penso em habitação, eu penso em ato contínuo. Habitar é diferente de visitar, por exemplo. Né? Visita você visita esporadicamente, mas habitar não significa que você mora ali. E é muito interessante que esse habitar tem a ver, o primeiro verbo tem a ver com o segundo. Não é como você habitar no esconderijo do Altíssimo e não descansar. O que é até uma incoerência. E aí eu, pensando nessa questão, usando um outro versículo, de um outro texto que está em 1 Pedro 5,8, você não precisa abrir não, você já conhece também. O apóstolo Pedro diz assim: vigiai, sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, está ao vosso redor, rugindo como o leão, procurando a quem tragar. Outro fato interessante é que o diabo ele não é um leão, ele só ruge como. Né? Mas, pensando nisso tudo, talvez você pergunte o que tem a ver uma coisa com a outra. Pensava eu, certa feita, eu estava lendo sobre essas questões, essa coisa de você habitar e ter segurança. Aliás, são duas coisas antagônicas hoje, né? As pessoas cercam as suas casas com cercas elétricas e cachorro bravo e câmera por todo lado, porque nem sempre hoje habitar significa ter segurança. Mas quando você habita no esconderijo do Altíssimo, a segurança é real. Mas o que acontece no mundo animal, por exemplo? Certa feita eu estava vendo um programa desses Discovery Channel da vida, estava falando justamente sobre o leão. O leão na savana africana, ele é considerado o rei dos animais. E dizia o programa o seguinte: o leão ali na savana, quando ele dá o rugido, aquilo é tão amedrontador que até há relato de homens que desmaiaram, porque você sabe que na savana não tem barulho de carro, de sirene, de nada, é silêncio total. E quando o leão ruge, ele ruge porque ele quer justamente demarcar o seu território. Dizia o programa que o rugido do leão ele alcança uma distância de 40 mil quilômetros. Você tem noção? Oi? 40 quilômetros, desculpa. Aumentei um pouquinho. 40 quilômetros. E o que acontece quando ele ruge? Então lá os animais que são geralmente presas da leoa, porque o leão não caça, e eles estão lá no esconderijo, todos eles intocados, seguros. Mas quando o leão ruge, aquilo traz tal desespero àqueles animais que eles saem do esconderijo. Quando eles saem do esconderijo, é justamente onde a leoa acaba por tomá-los como presa. E aí, quando eu ouvi esse relato, associando ao Salmo 91, trazendo como base 1 Pedro 5,8, pensei no seguinte: quantas vezes nós estamos abrigados no esconderijo do Altíssimo, descansando, porque esse abrigo nos traz segurança, mas aí aquele que é como o leão ruge. E você perguntaria talvez qual é o rugido do leão, o que pode ser? Pode ser uma enfermidade, pode ser uma dificuldade financeira, pode ser alguma situação no matrimônio. A verdade é que o leão ruge justamente para desestabilizar a cada um de nós, porque a gente está seguro. Estamos no esconderijo do Altíssimo descansando. Mas o rugido é de tal forma ensurdecedor e amedrontador que a gente fica desesperado, ou seja, você não sabe o que fazer, sai do esconderijo. E é justamente nessa hora que você vira presa desse que não é o leão, ele só ruge como. Eu já aprendi, irmãos, que o diabo ele só tem um ardil para tentar nos desestabilizar: o medo, é o terror. Já o nosso Deus não, nós não o amamos porque temos medo de não, pelo contrário, o amor de Deus é que nos faz estarmos comprometidos com Ele, no servi-lo, no obedecê-lo, enfim. Então eu quero dizer para você, num momento como esse, onde a gente vive variados tipos de crises, a palavra que o Senhor coloca no meu coração hoje, ela vem em primeiro lugar, o meu coração, e Ele está dizendo para todos nós: olha, habita no esconderijo do Altíssimo, porque você vai descansar.
O leão, ou melhor, aquele que é como o leão pode até rugir. E o rugido é forte. Talvez a gente dê uma balançada, talvez a gente até... Mas o que não podemos é sair do esconderijo. Porque enquanto estivermos no esconderijo, nós estamos seguros. Contando uma experiência recente, há um ano atrás, quase um ano agora, um ano e pouco, eu tive um problema no meu olho, muito sério, um problema que de uma certa forma me desestabilizou. E houve um dia, eu me lembro que eu estava em casa sozinho, a Sara estava aqui no Rio, eu estava sentindo muita dor no olho, eu não podia nem abrir a porta do meu quarto, porque qualquer raio de luz, por mínimo que fosse, incomodava profundamente. Eu me lembro que eu dava soco na parede, eu estava sozinho em casa, eu dava soco na parede e cheguei a falar para o Senhor o seguinte: Senhor, eu quero morrer, porque eu não estou aguentando a dor, enfim, aquela coisa toda. E eu me lembro muito bem que o Senhor me deu uma palavra, colocou no meu coração, assim, Deus falou comigo assim: você quer morrer por causa de um olho? Quer desistir de tudo por causa de um olho que está enfermo, enfim? E ele falou comigo assim: eu suportei tudo que eu suportei na cruz por você, já pensou se eu desistisse? E aí, irmão, você numa hora dessa não tem o que falar, você quer fazer igual a avestruz, enfiar a cara dentro do buraco e pedir perdão a Deus por esse desestabilizar que o inimigo. Deus permitiu para que a nossa fé seja, a provação ou a dificuldade, ela vem não para desanimar, pelo contrário, ela vem para fortalecer a nossa fé, para a gente saber que nós não podemos oscilar na nossa fé. Ou a gente confia ou não confia, não há mais ou menos nessa questão. Fé não tem em cima do muro, ou você crê ou você duvida. E uma outra situação que eu vivi muito interessante, que eu posso considerar como um rugido de alguém que quer desestabilizar a minha fé, que há um ano atrás praticamente eu tive um AVC dentro da igreja. Uma situação muito estranha, muito ruim de se sentir. E a sensação que eu tive, eu comentei com a Sara logo depois, a sensação que eu tive é que o meu espírito realmente estava saindo do meu corpo, eu ia morrer. Aquele dia eu tive a exata noção de que ia acontecer. Mas não me vem à mente qual seja o plano de Deus ou qual a intenção do Senhor ao me dar mais esta oportunidade. Mas uma coisa é fator importante nessa situação, é que a igreja orava por mim. Eu me lembro que depois do acontecido, assim chegou ao meu conhecimento, que quando a Sara fechou a igreja naquele dia e disse: irmão, vou levar o pastor para o médico porque não vai ter mais culto. Fomos para Matelândia. Ali em Matelândia ela comunicou-se com a igreja lá. Aí o pastor Fabrício estava pregando, ele interrompeu a pregação e disse: igreja, vamos orar. O pastor Sérgio está agora no... E aí parou o culto e o pessoal começou a orar. Acabou o culto, foram para a porta do hospital e todo mundo... E graças a Deus estou eu aqui. Mas a questão é que são situações que vão, de alguma forma, nos tentar tirar essa segurança, que não pode ser abalada de forma alguma, porque o nosso Deus não muda. Ainda que eu tivesse partido, ainda que eu não tivesse talvez enxergando nada, Ele continuaria sendo Deus e merecedor da nossa confiança e da nossa fé. A questão é: você está habitando no esconderijo do Altíssimo? Você tem descansado? Ou diante do rugido daquele que é como leão, você tem se desesperado a ponto de descrer naquele que disse o seguinte: não te deixarei nem te desampararei. Estou contigo todos os dias, até nossa licença. Eu sei, irmãos, que lutas nós todos passamos por elas, mas eu posso, com certeza, convicção, sem medo de errar, e se eu perguntasse aqui, cada um me diria que não. Nesse tempo todo de vida com Deus, quando foi que Deus te abandonou? Quando foi que Ele deixou você à mercê do inimigo? Quando foi que Ele não te socorreu? Se a Bíblia diz que Ele é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Não socorro lá, não, Ele está lá. Tem gente que acha até fala isso: não, Deus está lá no céu. Não, Deus está no céu também, mas Ele está tão perto de mim que quase posso tocá-lo. Isso é fé. Então, irmãos, essa palavra para dizer para você o seguinte: não desanime, não esmoreça, não se renda, pelo contrário, que o Senhor possa tirar dessas, ou melhor, que você possa tirar dessas situações
força para continuar a caminhada. Até porque, já diria o apóstolo Paulo, nosso irmão em Cristo, que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque quando somos fracos, aí é que somos fortes. Que Deus abençoe vocês. Amém.